Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo. Esse é o Rock the Future, um podcast preparado para abalar suas percepções do futuro. Hoje a gente está aqui com cara de muitos nomes, é José Carlos de Oliveira Castro, também conhecido como Samurai Zé, Cacau, deixa eu lembrar, JC, todos os outros nomes e mexidas que valem. Eu não sei quem veio hoje, a gente vai descobrir. O Castro, além de uma vida profissional aí bastante agitada, principalmente na área de tecnologia e segurança, hoje ele é Product Manager técnico do Nubank, um cargo que nem existia quando ele chegou lá. E aí hoje a gente vai bater esse papo todo sobre fintech, sobre tecnologia e sobre outras coisitas mais, quem sabe um pouco de sax, de música. Bem-vindo, Castro! E aí, quem que veio hoje? Obrigado, Marcinha. Obrigado, Cris. Boa noite, prazerzão. Eu tenho usado a alcunha de JC profissionalmente agora, porque fica bem mais fácil para os non-Portuguese speakers, né? Então, mas tanto faz aí, Castro, JC, Samurai Zé, tudo tá valendo. Mas vamos... Tem Cacau também, Cacau eu pulei. Bom, Cacau é o familiar. Do outro lado do ringue, a gente tem o Cristiano Ferri, que é meu co-host aqui no podcast, que trabalha com inovação na área pública, então a gente sempre puxa aí um pouquinho dessa conversa para esse lado. Eu vou fazer as perguntas indiscretas e malucas, o Cris vai fazer as perguntas sérias, vocês têm que controlar minha tagarelice como de praxe. Eu só tô aqui para fazer rir, meu função é dar risada. Então vamos lá. Castro, além de poder aumentar o meu limite no Nubank, o que mais que eu posso contar com você aí nesse cargo? O que você faz hoje exatamente? Vou endereçar o limite. Cara, é curioso, porque... Eu vou pôr um arroba aqui na descrição do evento, todo mundo pode mandar direct falando, Castro, aumenta meu limite do roxinho. O Luca, que essa é de fato a frase que eu mais ouço desde que eu comecei. Faz um ano amanhã, né? Que eu comecei no Nubank. Então tá bacana a diversão. E essa é a frase mais ouvida. E, cara, no treinamento, o primeiro dia, inclusive, essa é uma das partes que aparece no treinamento, tipo, sobre por quem tem acesso a, por exemplo, formação de cliente, quem é que pode mexer nisso, como é que existe, o que são os processos. Você recebe uma cópia para mandar para os amigos, olha, infelizmente, o cargo não dá. Foi isso que eu recebi quando eu perguntei da primeira vez. O César Cátia mandou ali, Castro, aumenta meu limite. Mas beleza, o que eu faço lá? Cara, Product Manager, não sei, dá só um overview, basicamente pessoas que se preocupam com o ciclo de vida de um produto, né? Então, tá lá o produto. Esse produto tem números, tem alcance, tem performance, o jeito que ele funciona, né? Quantas pessoas acessam, ou quanto dinheiro ele gera, ou quais são as métricas de contorno que eu tenho que tomar cuidado para ver se a coisa está funcionando bem. Sei lá, vamos pensar em iFood. Todo mundo começa a pedir e devolver, sei lá, mais de 20% de devolução deve ser um problemão. Não sei, não sou do iFood, mas dando uns chutes bem fácil assim, o pessoal entender. Então, o Product Manager vai acompanhando essas coisas, ver se um usuário, um cliente, ele consegue ter as informações que precisa, se ele consegue até o final, se essa jornada vai legal. Ele se preocupa com uma totalidade ali do funcionamento do ciclo de vida de um produto. O Product Manager Technical é a mesma coisa, mas geralmente em plataformas. Então, o cliente final geralmente é uma pessoa engenheira, né? E essa pessoa engenheira, ela tem necessidades diferentes do cliente final. Então, um Product Manager técnico acaba se preocupando mais nessa linha. Seria um trabalho muito comum de você encontrar, por exemplo, alguém na AWS, alguém na Google, alguém no Facebook fazendo, né? E é isso que eu acho bem bacana de poder fazer no Nubank, assim, tipo, bem irado, na real. E dá para dizer hoje que o Nubank é mais uma empresa de tecnologia do que um banco? Porque tem muita coisa rodando além do que roda nos outros lugares, né? Eu lembro que você me abriu uma vez uma quantidade de API, assim, assustadora, de coisinha mudando no aplicativo o tempo todo e evoluindo. Como é que você vê? É divertido isso, né? Definitivamente a área que eu tô funciona como uma Big Tech. Inclusive, a gente usa os números de Big Techs. Então, por exemplo, eu olho características do sistema do Nubank do mesmo jeito que o Google, Facebook ou Amazon medem, né? A gente usa uma coisa muito comum chamada State of DevOps, o pessoal de engenharia mais baixo nível conhece bem, que é, todo ano tem um relatório que sai, que ele basicamente olha como as empresas se comportam em
em questão de lançar sistema, o tempo que leva, ou quanto tempo leva para corrigir alguma coisa, sabe? Esses números. E a gente está em elite performance, assim, que é a mesma posição das Big Techs. Então, sim, eu concordo com o que você falou. Daria, sim, para dizer que é uma empresa de tecnologia. E lembrando, a gente não é banco, a gente é uma fintech. Mas é... Não somos... Pô, 20 anos depois, quanto tempo tem empresa? 9. Já dá para chamar de banco, já, velho. Dá não. Mas é de propósito, né, Marcinha? São legislações diferentes, né? A legislação de banco. Tanto que se você pegar, por exemplo, Itaú, ele não fez a versão fintech do Itaú, né? Ele criou uma fintech. Né? Por exemplo, C6, aí você tem Bradesco também, você tem outros bancos que vieram. Então, você tem o Neon, o Nexo, né? Esses caras, por quê? Porque a legislação de fintech no BR ela é bem diferente da legislação de banco. E aí isso faz diferença. Mas aí acaba que eu olho menos essa parte do funcionamento do Nubank, apesar de gostar muito de acompanhar os números, acompanhar o chapter de produto, como é que as coisas são feitas, é muito, 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 muito maneiro, na real. Mas é diferente, né? Então eu acabo olhando números bem mais associados à tecnologia. Estou tentando lembrar, gente, quem que falou que no futuro toda empresa será de tecnologia, né? Você já não viu isso, Márcio? Eu acho que foi o Bill Gates. Eu posso dar um Google aqui para ver, mas eu acho que... Eu tenho quase certeza que não. Não tenho 100%. Eu concordo com isso, Castro. Eu concordo, e eu concordo, inclusive, com uma outra vertente mais atual, que fala que as profissões em geral, né, as pessoas especialistas vão precisar aprender programação em algum nível, ou algum nível de automação, porque, na verdade... Foi na dela, gente, não foi na dela, boa. Mas você acertou, Microsoft, pelo menos. Você Microsoft, estava ali num lugar estranho. Isso. Ô, Danilo, boa noite, Ednice Vale, boa noite, Lu, boa noite, Mirna Angélica. Fala, Mirnoca. Mamãe tá assistindo aí. Muito bom, muito bom. Olha, tem ex-parceiros aqui. Olá, Danilo, que não aparece, não responde, não vai na balada. Não vai na balada. Danilo só quer saber jogar videogame agora, cara. Danilo sumiu. E aí, essa visão, eu acho que é algo importante da gente entender. Então, as plataformas de low-code ou no-code estão avançando, né? Então, por exemplo... melhor que esse treco aí, low-code e no-code. Show. Low-code são sistemas que você pode customizar, basicamente, criar, usando uma baixa quantidade de código. São como se fossem bloquinhos que estão prontos. Eu estou tentando super simplificar, tá, galera? Aí vai ter inconsistência técnica no que eu estou falando, vocês podem ficar à vontade de me corrigir no texto. Mas... Vamos para os leigos, que são o pessoal do... É aquela coisa assim, quase que nem fazer seu site no Wix, né? Você arrasta um tipo isso. Depois não sei o que, você não precisa codar de fato para fazer funcionar. Então, por exemplo, você tem plataformas low-code. Isso, você tem plataforma low-code hoje, por exemplo, para fazer ciência de dados. Seu resultado vai ser igual? Não, mas o seu resultado vai ser bom o suficiente para você usar comercialmente. E você tem plataformas no-code, que aí geralmente elas são especializadas para fazer uma função. E você consegue usar ela para fazer alguma automação de trabalho. A ideia é que esse tipo de coisa, ou a programação em si, precisem ser conhecidas por profissionais de diversas áreas. Então, um médico, por exemplo, ele pode usar uma loja de programação para fazer diversas experimentações que ele precisaria se ele for um pesquisador. Em vez de ter que ter alguém que faça um sistema para ele comprar para fazer. Então, esse tipo de... um sistema lá onde ele arrasta um tipo de medicamento, outro tipo, para ver se não tem interação medicamentosa, que ele não vai lembrar de cabeça, concorda? Perfeito. Não sabe. Isso é uma coisa que a IBM tentou já há uns anos atrás, né? Quer dizer, todo mundo vai ser um pouco programador nessa perspectiva, mas com um custo mínimo, né, de necessidade técnica, já que as interfaces estão desenvolvendo pra caramba. Seria essa vibe. Só que aí as mesmas linhas que geralmente trazem isso, desculpa não estar trazendo referência, mas aqui a gente não anotou, né? Mas as mesmas linhas que trazem isso também geralmente trazem as discussões que com esse aumento de eficiência eu preciso de menos pessoas executando e precisa ter discussões como renda mínima universal e coisas do gênero. Ah, sim. Depois podemos discutir isso também. Quer dizer, mais automação, tudo a gente estava indo naquela história que você estava dizendo. Eu acredito que o low-code e o no-code vão trazer cenários onde cada vez menos vai ter pessoas envolvidas na produção dessa tecnologia. Era isso que você ia concluir ali? Tipo isso. Interrompi? E aí os especialistas vão conseguir expandir ainda o alcance deles, sendo especialista na área e tendo algum outro nível de conhecimento. Que essa é uma pegada muito legal que a gente discute aqui no podcast, né, nas nossas discussões,
que é a ideia de que, poxa, nesse exemplo aí do médico, quer dizer, o cara não fica só estudando as coisas técnicas da área dele, de medicina, mas ele também compor o rol de competências que ele tem, bem específicas, especializadas, com outras, que vão dar para ele uma capacidade de muito mais eficiência, né? Quer dizer, vão dar para ele a possibilidade de usar ferramentas que um médico que não tem isso não vai ter. Não, vai ter. É muito legal que a tecnologia dá de alcance, e aí tem outras discussões também que surgem do mesmo tema, que é... Só que também o não acesso à tecnologia aumenta o gap, certo? Tipo, certo. Se eu melhoro o meu alcance, minha performance... Não, performance é um termo ruim para usar aqui. Se eu aprimoro resultados possíveis do meu esforço assistido pela tecnologia, o não acesso à tecnologia aumenta o gap, né? Aumenta o gap. Ó, dá para ver que ele tem muita preocupação social, né, Márcia? O que significa que, traduzindo aqui para o português do dia a dia, que quanto mais tecnologia tiver, mais pessoas ela vai substituir, e em decorrência disso a gente vai ter um monte de pessoas que foram substituídas, e a gente hoje, não é ideia minha, não é ideia do Zé, a ideia talvez também não seja do Harari, mas ele cita muito brilhantemente, que a gente vai ter um buraco aí de gente, 1 milhão de pessoas que a gente não sabe exatamente o que fazer com elas no futuro. Por isso que isso leva a essas discussões todas de renda universal. Porque se a gente simplesmente cortar o acesso dessas pessoas ao trabalho, nós vamos ter um problema social seríssimo. Porque o Harari fala que as pessoas não só não terão emprego, como não serão empregáveis, né? Não serão empregáveis, exato. Não terão utilidade no mercado de trabalho. Ele tem um nome para isso, lembra como ele chama essa galera? Não. Eu lembro que ele porque o conceito é tão fácil de guardar que o nome que a gente ficou... não lembra do nome, mas ele é quase como pessoas que não pertencem ao mundo, ao novo mundo, né? Que é um mundo onde algumas pessoas são empregáveis. Isso é legal que ele usa um termo. Desculpa, Márcia, perdão. Não, manda ver, desculpa. Usa um termo. Eu já tinha terminado. Eu ia falar que ele não... E é um termo que não dá uma ideia de segregação ou de deixar de lado. Era legal lembrar a palavra droga. Depois se alguém lembrar, coloca. Porque o Harari volta aqui. Para quem não sabe, o Harari tem os livros aí, o Homo Sapiens, Homo Deus, 21 lições do século XXI, é isso? Isso aí. E mais um monte de coisas no TED lá para dar uma olhada. Mas essa é uma discussão que, inclusive, os bilionários acompanham bem. Zé, já lançar outro livro, né? Já leu todos, já deu. Apareceu e sumiu o comment aí, tá, Cris? Eu tô vendo aqui que hoje tá animado o bate-papo. Eu já vi o Jorge aqui. Inúteis não, Jorge. Inúteis não. Aí a outra parte da discussão é o que a gente pode aproveitar como sociedade dessa nova disponibilidade de tempo. Então, o que a gente pode evoluir em cultura, o que a gente pode evoluir em lazer, o que a gente pode evoluir na qualidade de vida versus só a produtividade. Cara, é bonita essa discussão, mas ela dá um pouco de medo, porque a gente sabe que pessoas tendemos a fazer maldade com outras pessoas em grandes volumes, mas é interessante a discussão. Porque tem um lado, a necessidade da gente ter que garantir a sustentabilidade dessas pessoas, né, do mundo como um todo. E a outra é esse ponto aí, quer dizer, o que essas pessoas vão fazer? Como é que a gente vai usar o tempo? Pô, a Márcia me mandou a notícia essa semana que o Richard Branson, lá do Virgin, né, os grandes bilionários aí que o mundo tem, Virgin Galactics, estava defendendo que ele já usa de trabalhar o trabalho 3 dias por semana, né, com alta flexibilidade. Eu me lembro da época que eu estava no mestrado, numa aula do Ladislau Dabor, que ele trouxe um primeiro artigo que eu li sobre isso, francês, que era trabalhar menos para mais pessoas trabalharem, que era um movimento que estava começando já, o mestrado faz aí mais de 15 anos. Mas não é o que ele estava defendendo, não, tá? Quem? O Richard? Ele falou, não, trabalhar com eficiência 3 dias... Work. E eu acho que talvez a gente tenha uma discussão filosófica aqui mesmo de quanto às vezes a gente está atrapalhando o mercado quando a gente trabalha muito demais o tempo todo, no sentido de a gente ocupar todos os espaços, né? E quantas pessoas a mais poderiam estar dentro dessa situação se a gente
talvez dedicasse nosso tempo um pouco menos para o trabalho, mas para outras coisas que o Manuel de Barros fala aí, que são as inutilidades, a beleza das inutilidades, né? Quer dizer, aquela pessoa workaholic seria ela mal vista pela sociedade, né? No futuro. Olha, aquela pessoa ali, ó, trabalha 10 horas por dia. Sério, caramba. Deve ser uma péssima mãe, uma esposa horrível. Não convida ela lá para o nosso jantar, viu? Agora eu trabalho 8 horas por dia, consegui botar as minhas coisas todas em ordem. Não foi nenhuma indireta, não, viu? Eu senti aqui. Não, mas aí você, Marcinha, eu acho que tem um atenuante. Qual? Porque boa parte do seu trabalho, as extensões dos seus trabalhos são criando comunidade. E aí criar comunidade, ela já estaria muito alinhada com essa ideia mais para frente. Que lindo. Ó, eu fui defendida aqui agora. Na verdade, se pudesse, mandava coraçãozinho aqui agora. Vou pôr aqui. Não, mas o Zé é o grande amigo, ele me defende à distância, mas ele a gente passou muito perrengue chique junto já, né, Zé? Mas é que o Zé conhece os meus perrengues pessoalmente. Ele veio aqui e ele fala: não, tudo bem você trabalhar em vários lugares ao mesmo tempo, porque, tipo, você tem filhos e netos e bisnetos e cachorros e gatos e desenvolvedores que você cria no quintal. Deixa eu pensar o que mais. Pode ir lá, Cris, fazer perguntas. Não, então queria aproveitar essa visão aí pode chamar de Zé Castro? Pode. Do Zé Castro aí, que é muito interessante, né? Que às vezes está falando dessa democratização da tecnologia, né? Hoje, né, a gente vê que informação, comunicação e tecnologia são coisas que estão virando commodity, né? Todo mundo produz e usa informação, é comunicador, e agora a tecnologia também, cada vez mais. Nesse cenário aí, Zé, e desse profissional que a gente fala do futuro, mas que é o profissional já do presente, o que você acha assim, que é uma postura que você recomenda, né, para um profissional, seja onde que ele estiver nesse mundo de hoje? Boa. Acho que esse tema ele acaba se dividindo em mais de um ponto, né? Tem o profissional em si, como profissional, tem o profissional que faz a seleção de outros profissionais, tem os profissionais que conduzem a carreira desses profissionais. Uso de RH, que não chama mais RH? O People and Culture, né? PNC. Não, estou pensando os próprios líderes diretos, as pessoas em si. Vamos pegar aqui um pouquinho das ideias. Então, o profissional, ele precisa ler, precisa se atualizar o tempo inteiro, certo? Isso é uma coisa legal. Mas a outra parte, isso já é bem conhecido, o profissional tem que ser capaz de se fazer as perguntas. E eu acho que isso é o que faz mais diferença hoje em dia. Se eu receber uma função, uma tarefa, uma meta, um objetivo, e eu olhar e falar, beleza, eu vou baixar a cabeça e executar esse objetivo. Eu estou falando de tecnologia, tá, galera? Só lembrando que a gente está um pouquinho focado. Então, se só executar esse objetivo, eu perco uma oportunidade grande de entender ou alterar a forma de fazer aquele status quo, aquele processo. Se eu só recebo isso e também não questiono o porquê, o motivo, eu perco, às vezes, a oportunidade de ajudar o time, as pessoas que estão em volta, a encontrar formas diferentes de trabalhar. E esse exercício de musculatura, ele vale para tudo, né? Então, o importante é a gente aproveitar as oportunidades que tem para aprender e para se questionar. Por que eu estou falando isso? Cara, é muito difícil você identificar que momento uma skill vai ser importante. Hard skill é importante, porque você vai estudar, vai fazer, você vai precisar executar aquilo, você precisa ter conhecimento, certo? Ela é muito importante. Mas o soft skill ou a pluralidade que você vai ter com a vida, isso é o que torna a pessoa realmente valiosa. Então, sei lá, eu tive oportunidades na vida e eu realmente aproveitei bem elas. Então, se em algum momento eu estudei saxofone, me esforcei para fazer aquilo direito. Não sou musicista, mas eu sei tocar. E eu tenho certeza que isso influencia pra caramba na minha capacidade matemática hoje, mas tipo, absoluta. Assim como influencia em conversas, que você não sabe que vai ter, assim como influencia em apreciação ou algum nível de sensibilidade. Em algum momento eu quis tirar fotos e eu estudei e vi como fazer aquilo direito, certo? Faz diferença. Eu estou me usando só de exemplo, só para ilustrar um tema. Em algum momento eu fiz arte marcial e aquilo dá uma certa estrutura para a parte competitiva da empresa, dá uma estrutura bem diferente. Eu acho valioso também. Em algum momento também
eu fiz oratória. Em algum momento também eu tive numa situação social em que eu lia livros e tinha que escrever o resultado. Essa soma de habilidades, porque eu absorvi e tentei fazer bem feito quando estava fazendo, elas me tornam especial, elas me tornam único. O meu hard skill, cara, eu posso passar uma lista de livros, palestras e bootcamps e coisas que uma pessoa seguir, ela vai conseguir esses hard skills também. Mas como que essa coisa da liga e como se soma, isso é meu, isso é do José Castro. E eu acho que como profissional, o que a gente tinha que entender, na verdade, não é como profissional. Acho que como profissional que a gente tem que aprender o que faz a diferença é como humano mesmo. Como a gente se comporta para aprender, como a gente é ensinado. Zé, você botou a bola na marca do pênalti para eu te perguntar o que você faz com as aulas de polidense. Genial! Dá para fazer piada, é verdade. Cara, eu fiz, né? Eu parei, mas eu fiz quase 3 meses. Foi muito legal. A minha mina faz anos e eu queria poder fazer um pouco junto com ela. É uma flexibilidade alta, um negócio diferente, mas ela teve funções interessantes. Por exemplo, eu me dei ao luxo de fazer isso recentemente porque eu sei que eu estou numa empresa, por exemplo, que respeita realmente a diversidade, e eu sei que eu tenho um círculo social que respeita esse tipo de coisa. Vão me zoaram, mas tipo, muito educadamente no quesito sem ser uma ofensa. E essa tranquilidade, foi bom você tocar esse tema, essa tranquilidade do meio em que eu vivo, eu entendi que é uma coisa que favorece muito a sorte. Se eu fugir muito do tema, vocês puxam de volta, mas eu reparei com o tempo as sortes que eu dei. Então, por exemplo, quando eu fiz o ensino médio, eu fiz numa escola técnica, Juscelino Kubitschek, no Rio, ela era maravilhosa. Continua sendo, mas era bem top na época que eu fiz, assim, estava muito boa. Eu fiz o pré-técnico porque um amigo me chamou para fazer a prova e eu falei, putz, que legal, consegui uma bolsa. Quando eu fiz o FRJ, eu fui primeiro colocado no FRJ. Estudei pra caramba para isso. Mas eu fiz o pré-vestibular com uma bolsa de 55%, porque numa quinta-feira um amigo me chamou para fazer a prova no sábado. E eu era um bom aluno no ensino médio, foi suficiente para eu conseguir uma boa bolsa também. Para fazer o pré-vestibular. E aí, as pessoas do meu entorno, isso que eu dei sorte foi porque as pessoas que estavam no meu entorno, ou das pessoas que eu me aproximava, elas me colocaram nessas situações. Assim como as pessoas que estão no meu entorno me permitem fazer o polidense ou, tipo, fazer brincadeiras que eu faço, que um monte de gente, geralmente, quando começa a trabalhar, acha que eu sou gay, geralmente não, que eu sou homossexual, por causa do meu jeito de brincar e tal, jeito de comportar, que é o que eu sempre achei interessante, mas eu sempre me cerquei de pessoas que me deixassem à vontade de ser eu mesmo. E isso eu acho que faz muita diferença. Aí eu vou trazer você de volta para 2 pontos que eu acho fundamentais. Você falou de alguma forma por cima, como o Jorge amarrou aqui, com essa questão do generalista e do especialista. Tudo bem ser especialista, mas às vezes justamente é essa pluralidade, diversidade de coisas que a gente vê que nos dá um olhar único, né? E acho que é o único que nos faz mais indispensáveis, principalmente para quem trabalha com educação, com inovação. E você trouxe uma outra coisa agora, que é como o ambiente onde há liberdade é importante para você criar. Porque se a gente fica preso num ambiente em que nada pode, em que o branding da marca não pode falar assim, não pode, e nada pode, e se seu sapato não é italiano, e se você não está dentro daquela casinha, não tem possibilidade de alguém se sentir à vontade. Não é nem de errar aqui, tá? Estou no passo anterior à história do cultuar o erro em algum ponto. Mas é nem de criar. Você fala, para que eu vou criar? Se essa linha está tão traçada aqui nesse lugar, eu não posso nem brincar, eu não posso nem fazer, eu não posso nem testar, eu não posso nada. Né? Não é que eu não posso errar, não posso arriscar nem acertar. Né? Eu acho que você trouxe, são panos de fundo importantes aí, e eu vou te trazer um depoimento. O Abílio Diniz uma vez me contratou para fazer treinamento de executivo dele. Eu fazia 2 coisas com Pão de Açúcar. Eu fazia treinamento de executivo e a missa de final de ano, que era a final daquela reunião que ele dá bronca em todo mundo. Terminava a reunião, eu não vou repetir a palavra aqui, mas ela tem um nome, terminava aquela reunião, começava a missa. E 2 coisas que a gente percebia nesses executivos era justamente isso, eles tinham um hard skill foda, tinham estudado nas melhores faculdades, eram rápidos de raciocínio, conseguiam fazer
um monte de ligações lógicas, matemáticas e de exponência legais, mas eles tinham um leque cultural. Faltava cultura. E aí, como faltava cultura, porque eles estavam o tempo todo no trabalho, às vezes faltava justamente o insight que estava lá na cultura, que estava no juntar alguma coisa da música com a matemática, da pintura com alguma outra coisa, e o que faltava na missa era justamente multiculturalidade. Então a gente transformou a missa do fim do ano num culto realmente ecumênico, que era mó legal, parecia um TEDx. Tinha um monte, cada um fazia o seu approach da mensagem do ano, né? Mas é isso, às vezes a gente fica tão centrado no conhecimento quadrado, que o que a gente produz é muito parecido com o que o do lado produz. Porque todo mundo aprendeu a mesma coisa e todo mundo Reforço. A mesma lógica. Reforço de viés total. Sim, você reforça, e uma hora você invariavelmente sai com a sensação de que você tem muita razão sobre aquilo, portanto você não precisa mais ouvir ninguém. E aí eu vou voltar na história do Product Manager. Não, mas é verdade. Cá entre nós, quantos donos de produto não escutam nada do que o mercado diz? Não. Porque tem certeza da cor do botão. Cara, lá no Nubank, por exemplo, eu sou dos Product Managers, potencialmente o que mais falou com as pessoas engenheiras, assim, no contexto de desenvolvimento. Foi uma coisa que já foi citada mais de uma vez. Porque a primeira coisa que eu fiz, falei, cara, tem que conversar com as pessoas, pegar contexto, entender como é que é a vida aqui, qual é o dia a dia e tal. É bem diferente isso. Eu concordo 100% com você. Eu posso aprofundar um pouco esse tema? A gente está falando de pluralidade. Vamos pegar... Agora, eu vou fazer um pouquinho de propaganda do Roxinho agora, porque realmente é o lugar mais foda que eu trabalhei em questão de culturas. Cara, se liga. Pega essa visão. Uma dos princípios do Nubank é we challenge the status quo, certo? É um pilar. Perfeito. Tem que ter muito culhão para escrever isso aí na parede, né? E aí, isso não é um textinho, cara. É tipo você escreve, você faz um plano. Eu não sei se vocês conhecem. A Amazon tem um livro muito legal da Amazon chamado Walking Backwards, que é basicamente... É um livro pequeno, rápido, texto fácil, basicamente conta como é que é a lógica de funcionamento deles. Aí tem o Bar Raiser, que era a metodologia de contratação, para subir a barra. Tem a forma que faz as métricas lag e tal, a questão de ownership, como é que eles criavam os principles deles e tal. E aí tem o lance de como funciona a documentação, né, que é o Bezos, que é o formato que basicamente o Bezos mesmo que instituiu, se eu não estou errado, que era de não fazer PPT e fazer os textos, né, criar os six pagers, usar texto cursivo, que é a forma que as pessoas se conversam. Isso faz você escrever as coisas, a gente usa isso lá, então isso realmente faz você ter que pensar, tipo, putz, escrever as coisas com estrutura, alguém vai pegar no PPT, aceita tudo, tem o controle de ordem ali, tu bota, a pessoa pode pular para a parte que interessa, ela pode receber antes e estudar e tá muito mais preparada para uma reunião. São os pagers, né? Que eles fazem. Six pager, isso aí. One pager e six pager. E aí, você pega esse texto e, cara, quando você produz isso e solta para alguém escrever, o pessoal começa a comentar. E, tipo, cara, não concordo com isso, concordo com aquilo, não concordo para nada, isso aqui tá mal estruturado e tal, não sei o que, pô, isso aqui não tá, sei lá, não faz sentido. Olha isso aqui que a gente discutiu 2 anos atrás, tá falando da parada e tal, não sei o que lá. E essa troca, ela acontece o tempo inteiro. E aí, quando a gente pega essa diversidade de opinião, realmente diversidade, porque você tem pessoas de background muito diferentes, você tem pessoas de áreas diferentes e as pessoas engenheiras meio que se importam. Então, a gente tem uma questão de 20% do tempo. Então, as pessoas engenheiras, por exemplo, no nosso time, a gente escolheu 6, tá? Mas pode fazer do jeito que quiser, desde que seja 20% do tempo. Pega 20% do seu tempo para fazer o que você acha que tem que fazer, não o que está no planning, no board, no roadmap. Então, eu vou fazer isso aqui porque eu acho que isso aqui que é maneiro pro Nubank e, tipo, tanto faz, é teu tempo. E é muito louco, porque assim, né? Você tem 2 comportamentos de cultura, e aí a frase é: cultura come estratégia do café da manhã, para bem ou para o mal. Totalmente. Né? Na cultura que é muito fechada, o cara que é muito empreendedor, ele faz isso escondido. Ele vai fazer o que tem que fazer escondido do chefe, porque ele não devia nem estar fazendo aquilo, porque não está no planning. E hackeia. Nas culturas que realmente são voltadas Cris. à inovação, mas é isso mesmo, você hackeia, você acaba trabalhando porque você sabe que é aquilo que vai gerar e que é uma delícia, por sinal.
Mas nas culturas muito focadas com inovação de fato, os caras acharam um lugar para isso aí, né? Tem o Google 110, tem o Nubank como experiência, não dá para chamar de nacional, porque é multinacional e não necessariamente os founders são daqui, mas pela primeira vez eu vejo isso fervilhando de verdade como pilar. Forte, né? Porque e eu acho que eu quis te chamar aqui por conta disso mesmo. Eu acho que tem uma coisa muito diferente entre falar que faz inovação e grudar na parede e respirar inovação, que é uma coisa diferente. E não adianta você botar um one-pager ou six-pagers, etc., se você não criar um ambiente, de novo, vou voltar nessa história, seguro para a galera opinar. Porque se a galera não vai opinar, nada vai para lugar nenhum. Fica todo mundo dando kudos e parabéns para todo mundo em todos os momentos. Sim, cara, para tu ter valor, né? Fortifica o viés pelo... E aí o latino-americano tem uma dificuldade com isso, porque a gente é muito do social, da amizade, a gente não quer cutucar a coisa do outro. Mas tem que cutucar, tem que falar, tem que cutucar, porque trabalho é trabalho. Que cutucar não é ruim. Cutucar é diálogo da ideia, né? Tem que ter educação também, né, no processo, mas... Olha, mas é carinhosa, galera, nada de... Tem uma linha que a gente segue lá também, Marcinha, que é o Radical Candor. Então, tipo, não é só alguém falando mais ou menos como é que é. Você pega, você vai assistir palestra gravada, vai ler sobre, tipo, antes de começar a dar feedback, está chegando aqui seu ciclo de feedback. Você vai receber feedback e as pessoas vão esperar feedback de você. E é feedback o tempo inteiro mesmo, tá? Tipo, one-on-one semanal, aleatório e, tipo, seu time, feedback espontâneo. Todos os lados. E ensina, tipo assim, estuda aqui, Radical Candor, tá aqui, olha essas palestrinhas, lê isso aqui, tem um livro se quiser, mas tá aqui o condensado, é assim que o feedback é isso aqui. Tipo, não é qualquer coisa. Isso é o que chamamos de feedback. Cara, isso é demais. Então, qualquer um pode pesquisar aí, Radical Candor. Você consegue encontrar e é super legal, uma forma super legal de dar feedback. Ela ajuda muito. Nesse contexto também tem outra coisa que você falou de ambiente seguro. Então, a gente tem o blameless post-mortem, ou seja, a exumação, post-mortem é latim para exumação, e blameless, sem culpa, né? Exumação sem culpa. Então, tipo, aconteceu um problema, cara, a gente tem que dissecar esse problema, certo? Tem que ir lá, tirar os órgãos, abrir o negócio todo, ver o que tá ruim e tal. Não tem culpado. E aí o time vai e apresenta, putz, cara, erramos feio aqui, tá aqui o jeito que aconteceu o erro, o que a gente aprendeu com o erro, como é que a gente acha que vai mitigar. E aí, por exemplo, é uma apresentação que eu nunca falto. E aí, pra você ter ideia, com uns 2, 3 meses no Nubank, num dos post-mortems eu tava assistindo, e aí no nosso time a gente olhou e, putz, cara, eu acho que eu consigo resolver isso aqui para todo o Nubank. E o que esse time teve desse jeito, eu acho que dá pra gente nunca mais ter, tipo, qualquer pessoa de qualquer país do Nubank. E a gente foi lá e fez uma solução para isso. E botamos lá e mandamos na engenharia, fizemos, tá aqui, resolvido. Isso não acontece mais. Porque tipo... aquela máxima do fail fast, fail cheap e fail better, né? Vamos errar tudo bem, vai acontecer, todo processo que é novo. É lógico, ninguém quer que você erre na coisa que você já faz tempo, mas também acontece. Agora, errar em coisas diferentes, vamos errar diferente da próxima vez, né? Vamos fazer... E esse também é um problema cultural nosso. A gente tem uma mania de vamos procurar quem errou. E foda-se. Pois é. Quem errou é importante só para a gente descobrir qual é o gargalo, onde é que estava a posição, por que aquele erro aconteceu ali naquele espaço. Mas é muito mais sobre o espaço, sobre a função, sobre o lugar do que sobre a pessoa. Até porque todo mundo erra, né? Aqui hoje está uma aula de gestão, que é uma coisa da qual eu queria falar faz tempo, assim, porque a gente fala muito de inovação e a gente fala muito sobre como é bonito e como é legal inovar, mas são essas mudanças de chave culturais que mudam tudo de verdade, né? O Cris ia fazer uma pergunta e eu estou tagarelando. Não, eu quero só fazer uma ponte com essa discussão que está fantástica, com a área pública, né? Como é que a cultura da área pública, que é uma coisa geral, né? Que vem de normas, que vem de toda uma parafernália da cultura burocrática / política, que gera realmente uma cultura de aversão à inovação, de aversão à criatividade e a curiosidade, né? A curiosidade, por exemplo, é um negócio que é mal visto, né?
Falou, o fulano está perguntando muito, viu? Eu vou acrescentar só mais um muito pedacinho. curioso. Talvez mais, é a punição da inovação. E eu tenho uma frase que eu adoro repetir, que eu falo que o inovador... adoro essa sua frase. O inovador é o traidor da tradição. Então, a pecha dele é de traidor. Exatamente. Ele lá, né? Eu adoro essa sua frase, cara. Eu uso direto. Não, e na área pública, além da tradição, né, existe a que a gente chama da ditadura do controle. Quer dizer, os órgãos de controle são muito bem aparelhados do ponto de vista técnico, são pessoas muito bem equipadas, muito bem preparadas, que têm que fazer um controle altamente eficiente. E que a gente acabou de forjar um nome novo, é o Blameful Pós-Mortem, porque o órgão de controle só vai ver quando já deu a cagada, porque ele não acompanha o processo, né, nem o planejamento, e aí é tipo, pra fuder o cara mesmo. Deu errado, o CPF aqui é o seu, ó. Não, e eu tô fazendo a mentoria com os prefeitos de São Paulo. Demos um nome agora, Blameful Pós-Mortem. Gostei dessa. E eu estou fazendo uma mentoria com os prefeitos aqui de São Paulo, Zé, sobre inteligência artificial, né? Como desenvolver inteligência artificial para deixar a sua cidade mais inteligente, mais eficiente, etc. E o tempo todo os caras preocupados em não fazer uma contratação maluca, gastar dinheiro à toa. Então, é muito senão para poder avançar, né? E aí você entende muito bem por que a área pública não consegue acompanhar as inovações da área privada, né? E na verdade, quando você fica muito tempo, mesmo quem tem digamos assim, essa visão inovadora, inclusive que eu exercito todo dia, eu falo para os meus alunos, é músculo, cara, você tem que exercitar a sua postura hacker, de mesmo não podendo, sendo difícil, de dar uma hackeadinha de vez em quando, fazer uma inovaçãozinha, para você não deixar essa cultura te engolir. E você, por exemplo, diminuir sua capacidade de ter criatividade. Que é hoje, poxa, o que nós mais precisamos. Eu vejo, quando eu entro em umas reuniões na área pública, o que falta ali é criatividade. Os caras ficam discutindo. Cara, se você juntar isso, mas isso aqui, ó, pum, rapidinho você resolve esse problema com essa ferramenta, ligando isso, mais isso aqui. E a galera, muita gente ou perdeu ou não tem isso, né, da criatividade na área pública. Ou quando tem, é altamente reprimido. Ih, ó o doidão aí, ó o doidão. Um ambiente com aversão total a risco, né? Aversão total. E aí, Zé, o que acontece? O cara conservador, ele é mais... Então, a maioria dos gestores se torna conservador. E se ele não tem uma postura conservadora, ele não tem oportunidade de subir na carreira. Então, essa visão conservadora, olha que foda, essa perspectiva conservadora, que é o contrário do que você está falando, é o prêmio para quem quer subir na carreira. E enquanto que os outros são os loucos ali, deixa aquele cara lá que ele é meio doidão. Não é assim só no público, não, muito privado. No privado também, concordo. A gente passou aí por basicamente 3 pontos que eu acho que eu posso contribuir. Estavam falando de órgãos reguladores, falou agora do favorecimento, certo? Do controle. Muito bem. A forma como a gente define objetivos, a forma como a gente define metas, perfeito, Jorge. A forma como a gente define onde a gente quer chegar, inclusive como o caminho vai ser traçado algumas vezes, essa forma, ela influencia demais nos resultados. E aí, essa é a hora que um Product Manager, por exemplo, ele tem muita responsabilidade. Se eu defino, olha, o meu objetivo é não passar de $100 milhões no mês. Estou usando um número redondo só para facilitar o raciocínio, tá bom? E aí, no ano de custo da coisa X, tá? E aí eu chego no mês 8, que seria 8 dozeavos, né? Posso aplicar a mesma proporção aí para os 100 milhões, vou ter lá 70 e poucos milhões. Eu vejo que eu estou 10 milhões na frente. Se essa é minha meta, se esse é meu objetivo, eu posso simplesmente parar de fazer coisas, de ligar, diminuir a minha produção. Agora, se meu objetivo é, puxa, para cada coisa que eu entrego, eu gasto 20%, eu quero gastar 18%. Agora, tanto faz se eu vou gastar mais ou menos, se meu negócio está crescendo ou retraindo, mas eu estou tentando ser mais eficiente. Ou seja, eu mudei um hard cap para uma métrica que faz mais sentido acompanhando o negócio, certo? Melhor que isso ainda seria, olha, para isso eu quero gastar tanto na parte que é para executar X%, e eu quero
gastar tanto numa parte de fazer novas, tipo pesquisa. Pô, você vai mudando as lógicas, a forma que você seta os objetivos, você está mudando a forma que as pessoas, no dia a dia, executando, vão fazer as coisas e vão pensar. E quando a gente fala de risco e de aversão a risco, não é que a gente quer errar à torta e à direita. A gente tem um ambiente controlado para errar, tá? Só desenhando aqui. Errar barato, né? O cirurgião, ele não erra na mesa de cirurgia. Ele erra no boneco de borracha lá na frente dele, né? Então, assim, essas experimentações que são em ambientes controlados e tamanhos controlados, elas são muito bem-vindas para a gente entender, porque uma coisa é toda a teoria que a gente escreve, outra coisa é botou no mercado é outra coisa. Você pode fazer a pesquisa que você quiser, você pode perguntar para o usuário do jeito que você quiser, você pode virar de ponta cabeça, botar no raio-x, a hora que você botar o negócio na prateleira é diferente. Então, antes de botar no mercado, nem é inovação, né? É invenção, né? Inovação parte do princípio que você precisa de validação de mercado. Sim, mas você faz ali, óbvio, tem pesquisa prévia, você não vai abandonar a pesquisa prévia, o desenvolvimento prévio, prototipagem, mas em algum momento, esse teste de pequena escala, que nos ambientes de desenvolvimento a gente chama lá de homolog, sei lá, né? Ele precisa estar ali, porque senão você não vai nunca prever como é que o mercado vai se comportar só olhando para ele. E eu acho que esse é o ponto que a gestão pública peca, né? Esse medo de errar em ambiente controlado. Alguém precisa explicar para eles que errar em escala é uma coisa, errar em ambiente controlado é outra coisa. Você está preparado para isso. E é isso que a pesquisa, e eu tive a possibilidade de trabalhar no laboratório de pesquisa da IBM, que é uma instituição bastante séria, é isso que a pesquisa traz. Ela permite que você pegue um quadrado e que você teste todos os ambientes dentro desse quadrado e que você consiga dizer, puta, para aquele lado não. E isso é um puta aprendizado. Para aquele lado não, é metade do aprendizado para saber para onde você vai. E isso é fenomenal em qualquer processo, né? É isso é importante, isso é fenomenal em qualquer processo. E as digitais fazem isso muito fácil. Quantas vezes surge um botão ali, daqui a 5 minutos ele desaparece. Era só um teste AB. Só queria saber se com você funcionaria. No digital isso é mais fácil mesmo, né? Mas não é impossível fazer, inclusive, em outras áreas, né? É só pensar em teste animal ou teste com já se faz. Elementos sintéticos. Isso tudo que a gente está contando, e até talvez a gente esteja num platô de métodos de inovação, porque não surgiu nenhum método muito novo para inovar, mas isso tudo já se faz. As pessoas têm muito medo de coisas que já são assim, né? As vacinas já passaram por momentos de teste, os produtos que vão para sua prateleira, as embalagens, muita coisa foi testada antes de voltar e muita coisa mudou enquanto estava no caminho, né? Quantos Danone morango orgânico não vendeu para o tradicional, entendeu? Cara, tem 2 pontos que dá para pegar. Eu posso falar, Cris? Quer falar alguma coisa? Não, estamos aqui para te ouvir. Manda ver, então. Ó, vamos pegar 2 pontos aí, Marcinho. Aí você falou controle, beleza, agora você trouxe a questão da inovação e da pesquisa, um pouquinho diferente, porque eu me permitindo experimentação de forma diferente. Só para eu fiz um MBA em gestão de inovação e capacidade tecnológica na FGV, com o professor Paulo Figueiredo, fenomenal, e o grupo que ele montou de ensino foi simplesmente absurdo, foi a melhor sequência de ensino que eu fiz na minha vida, de longe. Foi muito absurdo, a turma super heterogênea, foi fenomenal. E aí, nesse conceito de inovação, eu falei da questão de como a métrica influencia, né? Trouxe aqui um exemplo bem simples, mas ele se expande, mas isso influencia na definição de objetivos, gestão de negócio. A gente falou de controle, e aí você trouxe esse ponto da pesquisa. Então, assim, a questão, na real, por que aquele controle existe? Por que essa métrica existe? O espaço filosófico do problema, que é a parada. Então, o Rich Hayek, que é um cara foda de engenharia, ele fala disso, né? Então, tipo, você tem que fazer recursivamente a pergunta sobre o problema. Aí tem aquele negócio, 5 porquês, não sei o quê, mas na real você tem que fazer a pergunta sobre o problema até você chegar no problema filosófico. Quando a resposta para a pergunta for uma questão filosófica, você chegou no problema. Então, você pode só interagir ali em cima procurando o espaço do problema, e legal, vai perguntando tal, e aí depois você andar para um espaço de solução.
Mas se você ficar no espaço do problema e gastar energia nele, se der tempo de gastar energia nele, isso é a parada. Tipo, eu tenho que me dar tempo. Se eu ficar, tudo é meta de droga de quarter, ou tudo é o orçamento do ano, governo, né? Tô traduzindo um pouco, juntando as duas coisas. Ou meta de quarter, tudo é foco quarter, tudo é foco marketing, ou área de inovação é com o diretor de marketing, ou whatever. E tipo, ou o governo, putz, eu tenho orçamento, eu tenho que gastar esse orçamento, não pode ser mais, não pode ser menos. Mas as duas coisas, elas perdem a questão do tempo de fazer a pergunta. Tipo, por que isso é importante? E se a gente vai da pergunta até o problema filosófico, grande chance de quando eu caminhar para o espaço de problema, eu estar resolvendo mais problemas do que o inicial que eu estava enxergando. E isso se sustentar por mais tempo, ou ser mais escalável, ir mais longe, e atacar mais. Então, esse é o ponto que eu acho que falta, na real. Tipo, não temos thinkers nas empresas, pensadores, e não temos thinkers no governo, pensadores, porque essas pessoas são postas para fora desse formato. Ou elas têm que ir para a universidade ser pesquisador, porque o pessoal não entende a necessidade desse espaço e não coloca essas pessoas dentro das empresas, seja públicas ou privadas. E a gente simplesmente perde isso, porque tipo, a gente tem que executar. Tem alguém que várias vezes não entende do assunto mandando fazer, e tem um monte de gente que entende do assunto sem se questionar porque, sei lá, não ter tempo ou está travada, e ela só executa. Essa soma, para mim, é o caos. E aí você vê a valorização do tarefeiro, né? Se você é um tarefeiro, você é um ótimo profissional. Aí o cara sai fazendo um monte de coisa que não precisa. Eu ia chegar aí, que eu acho que é um outro aspecto nevrálgico, que o Ricardo Votolini, que é um cara que trabalha com sustentabilidade, fala isso lá, quando fala de sustentabilidade, mas eu trago para a inovação. Se a inovação não estiver recompensada em algum lugar, pelo RH, pela cadeia, pela carreira, se você não tiver os 20% como, de fato, também uma métrica, né? Se não tiver lá, testar um treco novo por mês, por mais que ele seja uma bosta, bônus, as pessoas não vão fazer. Porque enquanto elas estão... E essa é uma frase também que eu ouvi por aí, eu não vou lembrar quem foi que falou, eu acho que foi o Juan, que era da Germinadora, que ele falava assim, o jogo é futebol, e inovar é basquete. Então, é lá na sexta. Você fica falando para os caras, tem que inovar, porque inovar é legal, não sei o quê, o cara fala, mas o que vale ponto é gol. Para que eu vou chutar a bola na cesta se não vale ponto? Não vou fazer. Então, enquanto isso não tiver na cadeia, de fato, de métrica e de recompensa e de progressão de carreira, é muito raro, vai ser muito raro você achar um cara que seja desobediente o suficiente para que, sob nenhuma recompensa, sob o risco de ser demitido, e sobre o peso né, de ter o Tribunal de Contas em cima dele. Pode crer. Por que você fez isso? Você gastou tanto. Não, e eu vou te falar, se eu trabalhasse no setor público hoje, do jeito que é, né, talvez eu tivesse um cagaço gigante de inovar. Porque, cara, eu não ganho nada com isso. E eu perco uma porrada de coisa com isso. E a chance de dar errado quando você está fazendo algo realmente diferente é grande. Para que eu vou me mexer para esse sentido, né? Onde é que está a cenoura que eu estou buscando? E aí você só vai achar um tipo de cara que, sei lá, deve ser 1% da população, que é o cara cujo motivador dele é, de fato, provar uma ideia. Porque o resto, o cara que está atrás de grana, o cara que está atrás de conhecimento, de prestígio, esse cara morreu já. E aí, o que acontece com esse cara lá? O Cris vai falar até melhor disso. Ele pega tanto pó no canto, porque ele quer inovar, mas ele não tem nenhuma recompensa para isso, ele é punido por isso. Ele pega tanto pó no canto que um dia a camada de pó fica tão grande, ele não consegue respirar, ele fala, eu vou chutar isso aqui e vou embora. Né? Que deve acontecer, acontece no privado, deve acontecer no público também. Deve acontecer mais, né, no público, talvez. A gente chama de empreendedores públicos, né? Quer dizer, a galera... Deve ter uma sala de terapia coletiva para esses caras, que eles se reúnem e falam, mano, a gente não aguenta mais. O que está acontecendo hoje na área pública, porque antes não era assim, né? Antes você nem falava de inovação. Você falava de inovação, por exemplo, lá em 2008, uma vez falei de inovação numa mesa, o cara bateu na mesa na área pública, né? Aí o cara bateu na mesa falando, não me venha com esse papo de mercado aqui dentro. Inovação é coisa do mercado, não tem nada a ver com a área pública. Ele ficou bravo comigo. Hoje não, hoje todo mundo quer inovação. Hoje já a ideia de que não, precisamos inovar. O presidente fala isso, o ministro fala isso, o secretário fala isso, o gestor médio fala isso. Vamos inovar. Na prática,
não acontece por conta disso aí que você está falando, Márcio. Não tem lá os incentivos objetivos, as métricas, que valorizam você, quer dizer, você não quer inovar, você quer resolver o problema de maneira melhor, mais inteligente, né? Entregar valor, ter impacto social, que é o que a gente faz na área pública, né? E para fazer isso hoje, você tem que inovar, é uma consequência. Você não inova porque é divertido, porque é mais artístico. E aí, Zé, e aí eu já te devolvo também uma pergunta, que tem a ver o seguinte, sabe? Como é que sei lá, você entrou numa empresa, tudo bem que você acha que você está dizendo aí que você está numa empresa que tem essa cultura de inovação, mas tem algo que você possa fazer, se você está numa empresa que não tem tanto essa cultura de inovação, para ir sedimentando essa visão, para ir também fazendo esse trabalho que muitas vezes que a Márcia faz, ela é contratada para fazer isso, vai lá, solta uma bomba, né? E ver se dá um impacto aí na cultura, mas que a gente sabe que tem umas lideranças dentro que provam uma ideia aqui, outra ali, mostram uma postura que vai gerando um efeito aí na cultura. Como é que você vê isso? Essa sua pergunta, ela linka com tudo que a gente estava falando, né? Olha que situação complicada. Vamos lá. O conceito de inovação que a gente está falando, que lugares querem, e tem empresa que não faz, é um conceito de 1900, certo? Nasceu com o Schumpeter, basicamente, está falando de 1900. 1900. Estava lendo um livro esses dias de um neo-schumpeteriano sul-coreano, 1950, e tipo, super atual, né? A gente está em 2020, 70 anos atrás, e a gente 120 anos atrás. E aí a gente está agora com uma pergunta, que é como é que a gente pode fazer empresas que não estão fazendo isso. Então, vamos pegar um lance aqui. Lembra que eu falei da cultura de um lugar não inovador? Lembra que eu falei que eu achava que o importante era... hard skill era importante, mas o importante era a pluralidade, certo? Valorizar as pessoas como pessoas, né? Uma coisa que eu gosto de fazer, qualquer um pode fazer, é observar as pessoas que estão ao redor no círculo social e buscar por características que seriam interessantes no nosso trabalho. Então, tem um amigo X, sem citar nomes, que eu ajudei a migrar de área recentemente. Eu observava essa pessoa todos os dias e falava, pô, tem uma série de características que parecem ser muito interessantes. Eu acho que ele seria muito bom na função X. E aí, trabalhei junto com ele também se esforçou e a gente conseguiu que ele fosse fazer isso, né? E eu fiz isso com uma outra pessoa também mais recente ainda do que esse, e com outro uns anos atrás e com mais um. Eu gosto de fazer isso. Isso a gente pode fazer no trabalho, a gente pode observar as pessoas ao nosso redor e buscar pessoas diferentes que vão ajudar a trazer a pluralidade. Mas isso se você tiver alguma posição de contratar ou de influenciar, certo? Como profissional, é um pouco doloroso quando a gente tenta mudar a cultura e tem que ter muita resiliência para aguentar manter isso. Por quê? Porque você fica num sanduíche entre uma gestão com uma cultura diferente e sobre a necessidade de execução também. E aí esse sanduíche ele gera muita ansiedade. Eu passei por isso, demorei para conseguir trabalhar isso bem, ou ter caixa de ferramenta o suficiente para contornar essas situações e forçar uma condição diferente no local de trabalho. E assim a gente criou uma unidade de negócio, basicamente. Na empresa anterior, a gente passou muito por isso, tinha reuniões com uma linha de direção todo dia, 9h da manhã, num processo super controlado, até a pessoa entender o formato diferente disso e tal, depois entendeu e ajudou pra caramba, mas esses momentos de mudança, eles geram uma fricção, uma ansiedade muito alta. Então, uma pessoa que esteja em posição, pelo menos, de influenciar, ou pelo menos de questionar o time, o principal seria aprender a materializar as coisas, ou seja, escrever mesmo, gerar documentação compartilhada, rápida, escrever as coisas de uma forma que as pessoas possam criticar. Isso é uma forma que você pode fazer, porque você já começa a mostrar, a favorecer a existência de perguntas, né? Que ser questionador, até um nível que não vai prejudicar o seu emprego, se o lugar for muito controlado, mas não questionador de, não quero fazer isso, por que isso é importante? Não assim, mas olha, a gente está indo nesse caminho, tal, não sei o que a gente quer resolver com isso? Por exemplo, se isso não tiver explicitamente dito. É uma pergunta muito válida, vai elevar o nível de conhecimento de todo mundo que está na sala, né? Potencialmente mostrar perguntas diferentes. E mesmo essa pergunta que você fez, ela é tão difícil, porque se você pegar mesmo o Nubank, por exemplo, a gente inova, mas a gente inova com focos em curto e médio prazo, certo? A gente é uma empresa de 9 anos, não tem grana, pelo menos na área que eu estou, para virar e fazer P&D junto com o processo, né?
é mais se valer do processo de experimentação digital de uma cultura que favorece a experimentação. Isso dá muito certo. Mas num lugar sem essa cultura, em que eu posso ser literalmente achacado por chamar um gestor para um one-on-one e expor um problema, como aconteceu com uma pessoa muito próxima a mim recentemente, e isso virar um motivo de demissão, por exemplo. É complexo. Tipo, um problema da empresa, tá? Não é problema pessoal, nem de funcionamento, nem nada. Tipo, olha, pô, tô vendo aqui, esse funcionamento tá legal, tive uma ideia, a gente podia executar isso aqui. Tipo, cara, tô vendo fazer essa parada e de repente começar a ser minado, porque queria trazer coisas novas. É muito louco, mas acontece. Como é que a pessoa se manifesta nisso? Acho que tem que experimentar um pouco, começar, que nem eu falei, tipo, faz uma pergunta do motivo de estar fazendo aquilo, para tipo, alinhar. Cria essa capacidade de materialização, de escrever um documento, de botar para discussão, de fomentar discussões maiores, porque a maioria das empresas hoje ou vai estar usando Slack, ou vai estar usando Teams, né, pelo menos de tecnologia, vai ter alguma rota para comunicar, o WhatsApp, que seja, mas vai ter algum grupo, né, alguma coisa que você possa fomentar a discussão ali e tentar fazer aquilo acontecer, pegar esse gostinho. E a outra forma é buscar efetivamente as discussões. Uma pessoa de produto, ela tem muita capacidade de pelo menos entrar com isso, porque ela vai ajudar a definir as metas, vai ajudar a definir as métricas de acompanhamento, vai ajudar a definir roadmap, vai ajudar a definir para onde as coisas vão. Pelo menos ela tem que tocar um pouco o estratégico. Se não estiver conversando com o estratégico, ela está muito off, né? Não está fazendo trabalho de produto. E aí, nessa hora, você tem espaço para provocar. Uma pessoa de experiência de usuário também consegue provocar um pouco. Mas uma pessoa no tático, um gestor, eu acho que é quem tem mais força para começar a fazer essa provocação, mas, de novo, sanduíche de ansiedade. Uma cúpula com cultura diferente. Dois formatos para fazer isso. Um que era para acabar com a minha ansiedade, tá? Eu acho que boa. Você está falando, tipo, você como a pessoa que está executando, é isso, Marcinha? Você como a pessoa que está tentando fazer essa mudança. Num lugar que não dá. Tá, beleza. Eu tinha duas coisas que eu fazia. Primeiro, eu me convencia de que eu subsidio a decisão, eu não tomo necessariamente a decisão, mas que meu papel é subsidiar. Então, você é a IA. Eu sou chata. Eu vou dizer pro cara, ó, o problema tá aqui. Você pode não ouvir, você pode não raramente era o caso de escalar, tá? Mas normalmente eu chegava pro decisor e falava, cara, você está tomando uma decisão. Uma vez cheguei pro CEO da empresa, você lembra dessa, né? Quando ele falou lá do concorrente, vamos fornecer para o concorrente. E eu falei, isso é burro, porque se você tiver mais 6 meses aí, a gente oferece para o mercado e o concorrente vai pegar o nosso cacau, vai transformar no melhor chocolate do mundo, ele vai ganhar muito mais dinheiro que a gente e acabou a concorrência. A gente vai ser para sempre supplier, né? Eu cheguei a sentar com o CEO e falar, eu acho isso, e era um cliente do CEO, eu acho isso burro. Mas a decisão é sua. Então, a primeira coisa que acaba com a minha ansiedade é definir o meu papel. Meu papel é de subsidiador. Se ele vai aceitar a decisão que eu vou tomar, que eu acho que tem que tomar ou não, ok. Até porque, teoricamente, ele está vendo, lá no mundo de Sofia, ele está na ponta do pelo do coelho, ele está vendo coisas que eu não vejo. Isso. E isso me dava uma certa possibilidade de dormir tranquila depois de falar. Lógico, sempre seguindo uma série de regras de como vai falar. Porque é isso. Isso é burro, não vai dar certo, não funciona. Não. Ó, isso aqui não funciona por causa disso. Esses são cenários que eu tô vendo, a decisão é sua. Inclusive porque burro é uma opinião e um julgamento, né? E uma vez que eu saía da sala, a decisão era dele mesmo. Se ele decidisse não correr com a história, eu não ia voltar naquilo de novo, porque eu já tinha falado, né? A segunda coisa eu chamo de armada de Dumbledore, que era o que eu fazia na IBM. Eu saía caçando os igualmente, com o mesmo semblante, do tipo, nós vamos fazer alguma coisa, juntava os caras numa salinha e falava, ó, gente, o que a gente precisa alcançar? A gente precisa de 10 cenourinhas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos reunir aqui toda noite, a gente compra pizza, e eu conto essa história da pizza do Pizza Power, que foi a história que eu ouvi do Steve Jobs. A gente compra pizza, a gente senta aqui, vamos correr atrás clandestinamente de 10 cenourinhas, e se a gente conseguir as 10 cenourinhas, a gente volta e conta para todo mundo o que a gente fez. Que era mais ou menos arriscado, mas aí tem aquela velha máxima de assim. Vou contar uma história do Senac. Uma vez eu cheguei para fazer uma prototipação com os meus alunos do Senac, e aí eu levei massinha,
levei um monte de coisa, e aí fez bagunça na sala. No final do dia eu tomei uma bronca, porque eu tinha levado tinta guache. Aí no dia seguinte eu levei tudo de novo, menos guache. Alguém perguntou por que guache não, eu falei porque guache, eu perguntei se podia, eles disseram que não. Eu trazia todo o resto, mas o que eu sabia que não, eu não podia levar, certo? Então eu fazia algo assim, o que é a gente sabe o que é proibido? Puta, a gente já sabe, então esse proibido a gente não vai mexer. Mas todo o resto que não está terminantemente proibido, do direito privado, é permitido, certo? Então vamos fazer todo o resto, depois a gente conta. Na IBM, essa estratégia funcionou muito bem. A tal da armada de Dumbledore virou um treco chamado Guerra de Arquitetura, que deu muito certo. O dia que a gente chegou com o resultado que todo mundo olhou e falou, cara, o que é isso? Né? Não estava investindo muito dinheiro, não estava investindo muito tempo, estava todo mundo pessoalmente envolvido. E aí o CTO chegou para a gente e falou, cara, como é que vocês fizeram isso? A gente falou, agora você faz parte da armada de Dumbledore. Então entra aqui que a gente explica. E agora, como você tem aí o megafone, você conta para todo mundo e a gente faz. Mas são os dois jeitos que eu consegui lidar com a ansiedade de fazer as coisas. Um é criar um ambiente de experimentação pequeno e secreto, que não infringisse nenhuma regra monumental, para não me jogar... E, pessoal, presta muita atenção nisso. Não infringisse nenhuma regra monumental. Não é que não infringisse nenhuma regra. Eu posso ir tranquila, porque a decisão não é minha. O meu papel, a não ser que eu fosse CEO, é de justamente explicar para as pessoas que vão decidir por que eu acho que isso é uma boa ou uma má ideia fundamentada, porque não adianta dizer eu acho também, porque palpite... Não adianta dizer eu acho. Ok, né? Mas foi o jeito que eu fugi. Então, às vezes, e você sabe quem são os da armada de Dumbledore. O meu chefe da IBM falava que eu era luz de mariposa, que eu aparecia lá, eu contava uma história muito legal, daqui 10 minutos tinha 10 pessoas com a mesma vibe cercando. O que a gente pode fazer aqui? Como é que a gente vai fazer, né? Vamos montar lá o grupo clandestino de inovação? E lógico, se o resultado deu errado, você não conta para ninguém o que você fez, continua fazendo naturalzinho que você estava fazendo. Isso. Excluído. É que você resolveu o problema do ambiente seguro, né? Eu criei um ambiente secreto para ele ser seguro. É uma sugestão, mas tem empresas que só vai funcionar assim. Ou, terceira opção, pega seus pezinhos e vai para outro lugar, porque ali, às vezes, não dá. Exatamente. Às vezes a cultura é tão pesada que não dá, né? Porque para mudar esse nível de cultura, teria que ser ações diretas a nível de direção, né? Que senão também gera outro sanduíche de ansiedade. Você botar treinamento de cultura para tático e cara, mas você execução. Sabe que é os dois movimentos, né? Ele tem que vir de cima para baixo, de baixo para cima ao mesmo tempo. Tá, mas se não acontecer no top-down, não tem como acontecer só de... É muito difícil acontecer só de baixo para cima. Acontece. Vou te dar um exemplo. A história do trabalho remoto, por força da gente ter vivido a Covid, ter experimentado e ter, entre aspas, dado certo, aconteceu de vir de baixo para cima, que as pessoas estão se recusando a voltar. E aí não adianta top-down, porque o cara não pode arriscar todo mundo ao mesmo tempo. Não está rolando fazer tudo assim. Muita gente está, Great Resignation, todo mundo indo embora. Então, acho que esse foi uma tempestade perfeita para rolar. Agora, onde eu vejo resistência no geral, e me perdoem os gerentes de nível médio, para mim é na gerência menor. Porque o CEO, se você tem cara de pau suficiente para entrar na sala dele e falar um monte de bobagem, provavelmente ele vai te ouvir pela sua empáfia. O cara que está abaixo de você vai te ouvir pela sua influência. Agora, o gerente que está no meio do caminho é esse cara que está com a vida mal ou menos ganha e não quer mexer, entendeu? Eles são gatekeepers, né? Eles são os gatekeepers e são mais difíceis de convencer. Porque o CEO tem menos medo do risco. Se ele errar... Mas aí é ovo-galinha. Aí a gente pegou o loop. Achamos o nosso loop. A gente falou que a cultura faz as pessoas subirem em função de cultura. É uma questão de controle. Os gestores que chegam lá, a vida ganha, são gatekeeper, quer manter... Achamos o loop. Aí como é que quebra o loop? Não, você quebra o loop fazendo movimento para baixo de você e invadindo a sala do CEO para falar conseguir 9 cenourinhas. Aí o cara vai falar, onde você tirou essa cenourinha? Vamos conversar aqui. Eu submeti um business plan uma vez de salvar quase 2 milhões de reais com compras de café. Tudo bem que queriam me jogar da escada, porque o fornecedor lá
custava mais caro que o fabricante vendia direto e o fornecedor intermediava, custava 4 vezes mais caro. Cada vez que você tomava café, você jogava R$2 no lixo, aí comprava 1 milhão de cafezinhos no ano, tinha 2 milhões. Eu precisava de dinheiro para não demitir gente. Eu cheguei lá e falei, gente, eu queria ver aí quanto custa o café. Puta, tá custando R$4 um negócio que a Nespresso entrega por 2. Aí briguei com compras inteiro, consegui o saving. Mas é isso, eu tinha uma história para contar, eu tinha um vídeo mostrando eu tomando café e jogando R$2 no lixo, que multiplicado era facilmente entendido pelo CEO. Tanto a galera de baixo comprou porque eu não estava tirando o café deles, quanto a galera de cima comprou. É isso. Porque era claro e evidente o benefício. E deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você quer fazer um emprego de gente no café, né? Sem tirar o café. Essa que foi a sacada. Você quer fazer um comentário sobre isso, Zé? Não, pode seguir, Cris. Então, já que a gente já está indo para os finalmente aqui, eu queria muito saber sua opinião, Zé, sua análise aí. Olha só, eu não conheço nada da área de finanças, né? Dessa área aí de bancos e etc. que você trabalha. Uma vez eu estava numa reunião de laboratório de inovação aqui em Brasília, da área pública, aí chegou uma pessoa, acho que era da Caixa Econômica do Banco do Brasil, e ela falou assim para mim, olha, o que a gente mais tem medo hoje, quer dizer, são bancos grandes, né? São públicos, mas são grandes. Não são os bancos, os outros bancos grandes, são as fintechs. É isso que a gente tem mais medo hoje. Como é que você vê, então, aí o cenário das fintechs / grandes bancos? Os bancos acabam criando suas fintechs internas, porque os grandes bancos, pelo menos no Brasil, eles continuam sempre muito fortes, né? Parece que o mercado, tirando as fintechs novas que surgem, como o Nubank, mas o mercado, parece que o mercado financeiro, né? Não sei se o termo é esse, né? Mercado financeiro. Mercado financeiro. Ele continua sempre mais ou menos o mesmo, né? Me fala um pouco aí do seu olhar para essa área. Tá, beleza, vamos lá. Por mais que eu não seja produto diretamente de banco, né? Estou ali sendo bombardeado pela parada, participando das discussões, ouvindo, lendo, certo? Sim. Dá para pegar assim. A questão da diferença da legislação já favorece um bocado a movimentação das fintechs, mas tem uma questão de cultura que é basicamente... Aí eu vou falar um pouco do ponto de vista de tecnologia, pessoas podem me criticar, pode estar errado, mas agora... Então, assim, o banco se colocou meio que num corner, né? Walk to a corner. Usa muito uma lógica de estabilidade, porque realmente é difícil atender os volumes, tá, gente? Não é fácil, beleza? Volume de transação, que eu não estou falando dados aqui, porque honestamente eu tinha que ter visto o que eu podia falar, o que eu não podia na questão de dado, informação, então eu estou evitando. Assim, os volumes são surreais, tá? Número de programas, a gente está falando de milhares, de serviços, né, de APIs, estou falando de milhares. Número de deploys por semana, eu estou falando de milhares. Número de transações, eu estou falando de milhões em poucos instantes de tempo, certo? Poucos instantes de tempo, estou falando poucos instantes de tempo, segundos às vezes. Estou falando de nível de penetração de lançar um produto de cripto em 3 semanas ter 1 milhão de clientes. De comprar uma empresa de investimento que nem Easy Invest e em alguns meses aumentar de 1 milhão para 5 milhões de clientes. A penetração é muito grande. A gente está com 60 e poucos milhões de clientes caminhando para 100 com a Antilogic que está fazendo. Essa forma diferente de percepção de lidar com o público, de alcançar e algumas flexibilidades, elas realmente fazem a fintech criar, né, uma situação de perigo para os bancos. Eles são mais estáticos. São bem mais estáticos, né, em questão do que ele consegue atingir. Tem questão de culturas tão fortes também, por exemplo, eu não vou citar nome, mas um banco dessa cor, tipo, né, até 1 ano e pouquinho atrás, você tinha que trabalhar de terno, você não podia trabalhar, né, a vantagem é que você podia trabalhar sem gravata, né, foi cliente meu, participei um pouco de ver isso aí. Você não conseguia acessar uma máquina remota, então para e pensa, eu consigo ter uma pessoa engenheira trabalhando comigo na Alemanha, com acesso a tudo que precisa, com fomentado, a gente trabalhando, e uma empresa brasileira. Eu consigo ter uma pessoa trabalhando da Índia, do Canadá, do que for. Né? O banco está começando a fazer essas coisas, mas ele vai mais devagar. E o mercado financeiro, ele se beneficia de volume, certo? Então, a gente já consegue ter uma percepção diferente do público. A gente tem, geralmente, NPS alto. NPS é uma métrica chamada Net Promoter Score, né? Pessoas que lidam com marketing costumam ouvir isso, é quanto
É basicamente uma métrica de satisfação. Indica para os seus amigos o serviço que você está usando. Isso. E aí descarta os medianos, né? Se importa basicamente com o que é nota muito boa ou o que é nota muito ruim, que é o que basicamente importa. Os medianos, pessoas medianas não fazem nada, certo? Tipo, nem se importam, nem falam bem, nem falam mal, nem contratam mais, nem contratam menos, elas só existem. Isso acaba influenciando em lógicas de métrica. Então, a gente tem NPS alto, a gente tem um alcance de mídia social gigante, equiparável a aplicativos de mídia social. Então, tipo, número de engajamento, tempo de tela, é coisa de Facebook, de YouTube, não é coisa de banco. E houve uma sacada por nicho aí, né? De quem odeia banco, da geração que odeia banco, que isso também influenciou bastante. E houve uma procura, não sei como é que está isso hoje, mas por pessoas que eram desbancarizadas ou não tinham acesso fácil do banco, né? Vou chegar aí. Então, essa diferença de formato de operação, de alcance, de spread, ela realmente impacta. E você tem muita gente ainda que não tem conhecimento e está lá no banco, certo? Ou porque precisa salário, a gente tem uma regra no Brasil que, por exemplo, se eu trabalho no banco, eu não posso receber no mesmo banco, tem que ter outro. Precisa manter conta salário, você precisa tem outras funções sociais, tipo o Banco do Brasil ele tem funções sociais, certo? Ele tem obrigação de ter agência em tais lugares. Você tem coisas diferentes. Para e pensa. Pô, no Nubank você tem que ter acesso à internet. Ah, pô, beleza, o Brasil tem acesso à internet. Sim, mas tem gente que não tem região que não tem, certo? Para eu ter um banco digital, uma fintech, eu tenho que ter acesso à internet. Com todos os cuidados que a gente tome. Você tem, pô, se eu for tirar dinheiro físico, eu tenho que pagar, certo? Mobile, né? Rede. Funciona mobile. Só funciona mobile, né? Só funciona mobile. Só mobile. Então, eu preciso ter aquele sistema. O serviço, por exemplo, a gente trata assim, o cartão de crédito é um serviço, a conta é um serviço, certo? E o aplicativo é um serviço, porque ele é o canal para as coisas funcionarem, mas eu poderia botar uma coisa no outro país sem aquele aplicativo, se a gente tratar de plataforma. Não vou entrar aí, daria um tema inteiro só sobre plataformização, mas que é algo que o Nubank eu acho que está fazendo muito bem feito do ponto de vista de engenharia, sem puxar sardinha, mas eu acho mesmo, assim, sendo bem crítico. Depois que entrei no Nubank, a qualidade de tranquilidade que eu fiquei com dinheiro numa empresa como o Nubank ficou muito alta. A qualidade da engenharia é bem alta mesmo. E aí, esse mercado, você começa a ter outro tipo de inteligência. Então, agora eu estou juntando as frentes, tenho marketplace, tenho investimento, certo? Tenho seguro, tenho banco, tal. E tenho uma BU inteira, ou seja, uma unidade de negócio inteira que só olha para data, só para dados. Você consegue começar a ter inteligência melhor de como servir as coisas, de que produto financeiro faz sentido, você começa a entender melhor o mercado, pô, como é que eu posso fornecer um negócio realmente melhor? Tipo, o que as pessoas querem? Começa a entender o que as pessoas querem, posso influenciar melhor. E essa agilidade de testar, experimentar, ir para frente e fazendo, se autodestruindo, às vezes, tem time que se autodestrói dentro do Nubank, é normal. Isso é muito forte, cara, para você chegar no mercado e é muito difícil uma empresa que está muito tradicional, que tem um lead time, ou seja, o tempo de fazer uma mudança, de pegar aquela ideia e colocá-la para funcionar, que é muito mais lenta, ela não tem como segurar. Ela não vai conseguir segurar. Você pode ter muita estrutura financeira e fazer coisas muito estáveis e estrutura, mas a partir do momento que tem alguém, estou falando do banco, né? Que tem uma fintech ensinando, falando para você, ó, cara, se você investir seu dinheiro assim, funciona melhor, que faz um vídeo, que bota a parada, que entra em contato, que bota o texto, bota na sua frente um botão que tu aperta, você está investindo com um lucro maior do que você teria na outra situação, é muito ofensivo, certo? E o pessoal fala muito assim, no Nubank não dá lucro, eu vi isso 1000 vezes. Cara, o Nubank não dá lucro enquanto ele não queria dar lucro. E não é que não quero dar lucro porque eu quero ter prejuízo. Não, porra. Estou literalmente reinvestindo 100% do dinheiro que eu gero. Tipo, é isso. Isso não dar lucro é estar se preparando para uma expansão maior. Isso era o não dar lucro, né? A partir do momento que fez a IPO, mudou a chave. Curva planejada, né? As pessoas acham que assim é para sempre. E não é. As empresas têm os roadmaps delas, né? Os caminhos. Ó, até aqui não vai dar lucro, a partir daqui tem que dar lucro, porque a gente se preparou para isso, né? É isso. Antes do mercado de cloud existir, todas as empresas eram altamente deficitárias de início, porque sabiam que de 10 a 15 anos esse negócio ia ser extraordinário. E aí, o que me escuta justamente no Nubank é que, assim, um banco tem dinheiro para queimar para arriscar nisso. E não arriscou. Muito dinheiro para queimar para arriscar nisso. E não arriscou
porque estava confortável na latência de falar, tudo bem, a gente Esse é o Walking Corner. Foi indo... na UTI até ele quase morrer. É isso aí. Agora a gente já esticou, vamos correr atrás de... E não deu tempo e não deu cultura suficiente para ser comprado, porque eu achava no começo, falava, meu, essas fintech vão ser tudo adquirida. Os bancos vão cansar no momento que... E aí os fundadores falaram, não, a gente acredita piamente nesse treco aqui e nós vamos vender. Agora vocês que nos aturem, né? Vocês não vão... porque, cara, essa é uma parte que chega a ser um pouco agressiva, até, assim, emitindo opinião, né? O lance tipo, cara, são os dinos e a gente vai extinguir o dinossauro, o meteoro roxo, mano. É isso aí. Não, e tinha isso muito forte porque tem muita startup que começa e tem toda essa possibilidade de crescimento, mas chega na primeira possibilidade de aquisição ali, de alguém que é do mercado querendo retardar a inovação, porque existe esse movimento de retardo. Existe, lógico, putz. Que fala assim, vou comprar e botar você aqui na gaveta. E aí o cara tem que ter muita visão, boa vontade e de fato, espírito para falar, não, para a gaveta eu não vou. Nem que você me pague dinheiro que eu não vou conseguir gastar o resto da vida. Porque para a gaveta eu não vou. E os bancos podiam fazer isso, né? E as grandes quatro entidades, que talvez seja a parte mais ruim, vai ficar ruim, né? Mas talvez seja a pior parte das grandes empresas de tecnologia e dos grandes monopólios, é isso, é que eles fazem muito disso, né? Quanto projeto é comprado pela Amazon, Google, Microsoft e outras grandes aí para morrer, né? E aí a gente está refém, e isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, que quando a gente cria monopólios, a gente fica refém da vontade das grandes empresas. Tem um livro bom do Scott Galloway que chama Os Quatro, que conta a dinâmica de como esses caras se organizam, que a gente às vezes passa batido e não percebe. Fala, pô, tinha um negócio tão legal, sumiu. O que aconteceu? Puta, foi comprado por alguém retardando a inovação. E só expandindo exatamente esse ponto, faz isso com outras empresas e faz isso com áreas dentro da empresa. Com áreas, às vezes, eles congelam lá nos embriões, né, Zé? Nós vamos ver isso daqui a 10 anos, deixa congelado aí. Ou desidratam, né? Exemplos históricos aí, desidratam, exatamente. Na área pública tem muito assim, o custo para você acabar com uma coisa grande, às vezes custo político. Então você desidrata, tira gente, não deixa o pessoal fazer capacitação, vai emburrecer na área. Vamos para os finalmente, Márcia Goffieri. Legal. Hoje, primeira vez alguém da minha área aqui para eu bater esse papo. Poxa, ela ficou muito empolgada, que falou mais que você, Zé, hoje. A gente marca um segundo papo para falar com o Zé. Tem um segundo. O Cris virou para mim hoje de manhã e perguntou assim, qual é a do Zé, né? Aí eu contei um pouco do histórico do Zé, depois printei e mandei pro Zé, tirou um sarro, né? Falei, a única pessoa que anda de Harley Davidson e faz polidense ao mesmo tempo. E aí ele falou, só vai falar de jogo, que de jogo você se empolga, e aí... E aí acaba... só fala de Mario, então não. Mas é importante, tá vendo? Várias vezes eu palestrei, várias vezes faço isso aqui igual podcast, ou uma palestra, alguma coisa, não sei o quê, pô, é um skill que vem muito de fazer ali a narração, de fazer as coisinhas. De jogo. O Zé também é narrador de jogo, gente. Por isso que ele fala bem, assim, desenvolto, tem esse microfone maravilhoso ali, cenário. Mas a gente sempre termina pedindo, você deu várias, eu vou caçar no meio do podcast para postar tudo depois, mas a gente pede uma indicação de alguma coisa que a pessoa não poderia deixar de ver. Ou uma série, ou um vídeo, ou um livro, uma música, alguma coisa que a pessoa que está nesse cenário não deveria... Pode ser mais. Tá bom, cara. Eu acho importante ler, tipo, Amor Líquido, de Bauman. Porque ele faz uma construção na hora que ele está falando de questão de identidade, de criação de identidade, por que eu me entendo como brasileiro, no caso eu, né? Ou por que eu existo na sociedade, como isso se comporta em volta, ou como eu segrego pessoas, o que é a cidade. E aí, se você estiver lendo com a mente aberta e tirar um pouquinho a questão do brasileiro e da cidade e do relacionamento, e entender que isso vale para como pessoa numa empresa, como a empresa, ou como meio social, tudo isso vale o paralelo, acho que ele influencia muito no meio profissional.
Tem um livro que eu estou começando a ler, que foi indicação do Matheus e eu estou achando irado, que é o Problema Elegante. Acho que para pessoas que trabalham com produto e engenharia deveriam estudar, ou na parte de gestão. Trata muito como The Elegant Problem. Como até classificar estágio em que os times estão, isso ajuda para caraca. Eu acho que essas duas coisas... E leiam história, estudem história. Tipo, estudem história e psicologia, porque ajuda a vida. Legal. A minha formação, de algum modo, em psicologia me ajuda bastante também. Cara, acho que era isso. Eu ia fazer mais uma piada, mas eu perdi o momento. Que bom. O Zé, sabe que você falou aí do Bauman? Eu fui chamado para um evento. Fui chamado para um evento lá quando eu estava no Lab Hacker, que é esse laboratório de inovação da Câmara. Eu era o diretor e eu fui chamado para um evento que tinha o Bauman nesse evento, que era uma mesa antes da minha, claro, ele abria, né, e depois eu entrava numa mesa participando da discussão, e eu não podia, aí tive que mandar alguém da minha equipe. Não. Cara, você acredita? É porque eu tinha outro evento já nessa data. Que Meu Deus do céu! Aí ele foi, Zé, nesse evento e conheceu o Bauman e trocou ideia com o Bauman. Isso foi tipo 2 anos antes dele morrer, sabe? Sei lá, 2014. Meu Deus do céu! Olha, outro cara fundamental que morreu era o Maturana também, que é um treco bom de ler, assim. Deixa eu dar uma dica aqui também nessa linha aí do Zé Castro, que eu lembrei agora, aqui durante a fala dele, que me inspirou uma série muito bacana que chama Halt and Catch Fire. Halt and Catch Fire. É uma série ela não é muito conhecida assim, mas mostra na década de 80 os caras hackeando dentro da empresa a construção de um novo computador, sabe? E eles fazem umas falcatruas, eles copiam o código e tal, eles passam por cima, mas acabam ganhando a total apoio do CEO. Inclusive o CEO ficou meio que na berlinda, porque eles estavam, sabe, fazendo um contrabando com um fornecedor, uma confusão. Fizeram assim, quase do mal, mas foi uma hackeada que deu muito certo. E depois conseguiram o apoio do CEO, isso foi uma viradaça para a empresa. É a armada de Dumbledore, gente. Ela chama Halt and Catch Fire. Halt and Catch Fire, que é uma expressão, né, em inglês. Não, acho que obrigada, Zé. Vou mostrar meu lado nerd, calma aí. Passamos do tempo aqui. O Zé é muito nerd, mas não deu para ver. Você ficou fora do foco. Good for health, bad for education. Ah, ficou fora de foco? É do Akira. Agora deu. Como é que é a frase? Como é que é a frase? Fala a frase de novo. Good for health, bad for education. Eram umas pílulas que tem na série do Akira. Os caras estão... Não, mas eu acho que tinha mais um monte de coisa para contar aqui, que a gente tem muita coisa divertida, né? A gente assistiu The Witcher junto. Você já foi ver o Sandman? Não. Começou a ver o Sandman? Não. Não, tô esperando a mocinha chegar aqui sexta para ver junto. Eu comecei e tô gostando. Acho que vai ser divertido. É a nova coqueluche do momento, vai ser divertido. Gente, obrigada. Acho que a gente Zé Castro. Próxima, toda terça às 19h30. Zé, brigadão, foi um papo super gostoso. Estou te devendo mais um uísque para variar. E assim que eu tiver pernas, a gente volta a conversar. Mas brigadão, obrigada mesmo. Gente, obrigada para quem estava aí assistindo. Tchau, um abraço. Valeu galera. Zé. A gente se vê na próxima. Valeu, galera. Boa noite. Obrigadão. Tchau!